Oi, pessoal. Eu tava dando uma lida aqui no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus. E muitas vezes a gente dá uma lida porque acha que não é importante, porque é chato, porque é maçante. Mas eu queria compartilhar essa genealogia e a gente pensar um pouquinho agora de tarde, nessa tarde linda que o Senhor nos deu, mesmo dentro de casa, mesmo confinados, né? Alguns falam isolados. Acho que nós estamos num momento ímpar, se nós soubermos aproveitar esse momento. A parte as dificuldades de saúde, a parte as dificuldades financeiras que viveremos ou que já estamos vivendo, um momento ímpar no sentido de que nós estamos com tempo, né? Muitos de nós estão com tempo e estão obrigados a ficar dentro de casa, com a sua família, com seus filhos, né? E o capítulo 1 do Evangelho de Mateus fala sobre essa família, a família de Jesus. E começa assim, Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 17. Diz assim: registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão que gerou Isaque, Isaque que gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até o nascimento de Jesus. Talvez no primeiro momento, lendo, né, tantos nomes, né, alguns nomes que nós conhecemos, outros que nós não fazemos ideia, você, como eu, acha assim, nossa, não dá para pular esse início do capítulo 1 e ir direto para o nascimento de Jesus? Dá, claro que dá. Mas aí, pulando, nós perdemos a oportunidade de enxergar nomes dentro dessa genealogia de pessoas que tiveram uma história não muito boa, de pessoas que tiveram uma vida não tão correta até certo ponto, até certo momento, até certo ponto. E o que é mais lindo, e é uma coisa que eu gosto muito de observar dentro da palavra de Deus, é que Deus não bota nada debaixo do tapete. Deus não esconde podre embaixo do tapete. E a Bíblia foi inspirada por Deus, sim, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então, aqui, a fonte da inspiração da palavra do Senhor, que é o próprio Deus, não deixa nada debaixo do tapete. Nenhuma sujeira, nenhum pecado, nenhum nada. E se você olhar dentro da palavra do Senhor, vou pegar só alguns exemplos, porque eu confesso que fico devendo muito no que se trata a palavra de Deus, né? Devendo muito mesmo. Mas eu, lendo aqui a palavra do Senhor, eu vejo alguns nomes. E o primeiro nome que me chama atenção aqui é a mãe de Boaz. Boaz que casou com Ruth. Mas a mãe dele foi Raabe, uma prostituta. A prostituta é aquela que salvou os espias. Mas ela foi uma prostituta. Olha só, queridos. Olha só.
Nós temos na genealogia de Jesus uma prostituta. Uma mulher que morava nos muros de Jericó, né? A casa dela ficava nos muros. E num dado momento da vida dela, ela teve a oportunidade de fazer algo que ia mudar a vida dela por completo. E ela teve coragem e ela fez. Ela escondeu os espias que tinham ido espiar a terra, que tinham ido para conhecer ali o território de Jericó, para saber como que as coisas iam acontecer. Ela teve coragem, né? E obteve desses espias a promessa de que quando tudo acabasse, a família dela ia ser salva. Quando Deus desse vitória para o povo de Deus, para o povo de Israel, a família dela ia ser salva. E o Senhor cumpriu a promessa, né, através dos espias, e a família dela foi salva. Essa atitude dela custou que o nome dela fosse inserido na genealogia de Jesus. Ela fez parte da genealogia de Jesus. Uma prostituta. Mais adiante, nós vimos mais adiante uma mulher chamada Ruth. Ruth, que é uma moabita, né, que casou, né, com um dos filhos de Noemi, né, que pertencia ao povo de Deus, e ficaram as duas viúvas e voltaram, né, para Belém, né, para a terra de Noemi, viúvas. Mas a atitude de Ruth de seguir a sua sogra, não a sua mãe, não era sua mãe, seguir a sua sogra, mudou completamente a vida de Ruth. O nome dela está na genealogia de Jesus. Ela abriu mão dos seus direitos para acompanhar a sua sogra. Abriu mão dos seus direitos de voltar para a casa dos seus pais e seguir a vida. Ela estava viúva. Mas ela abriu mão desse direito para acompanhar a sua sogra, Noemi. E essa atitude dela, essa escolha que ela fez, deu a ela o direito de estar na genealogia de Jesus. O propósito do Senhor é lindo. Eu vejo aqui também um outro nome, vejo o nome do rei Davi. Nossa, o rei Davi. Só que, junto com o nome do rei Davi, está aqui que o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. O Senhor não esconde pecado debaixo de tapete. Aqui, Deus está dizendo que, olha só, o rei Davi gerou Salomão. Olha só, Salomão. Só que Salomão foi um adúltero. Ele tomou por esposa a mulher de Urias. Mas o arrependimento de Davi, a atitude do rei Davi após esse pecado, ele ficou um tempo lá, né, remoendo aquele pecado. Até o dia que o profeta Natan vai lá e dá uma sacudida nele, né? E ele se arrepende e escreve um dos salmos mais lindos, na minha opinião, que é o Salmo 51, Salmo de arrependimento. E o rei Davi tem Salomão e a adúltera também, que era a mãe, a mulher de Urias. Está aqui, o nome dela não está aqui, mas está citado aqui a pessoa dela. As nossas atitudes repercutem na nossa vida e na vida dos nossos descendentes. Aqui está a descrição da parentela de Jesus, de onde Jesus veio, de onde Deus quis plantar, né, o seu filho, né? O seu filho enquanto homem, né? Jesus sempre existiu, mas quando ele nasceu, quando ele assumiu a natureza humana, ele nasceu de uma mulher. E ele nasceu dentro de uma família. De uma família que tem todas essas histórias e muitas outras que eu desconheço. Fico devendo para você. Ele nasceu dentro de uma família. Uma família que tinha todas essas histórias aqui, escondidas aqui dentro da família de Jesus. Mas algumas atitudes destes membros dessa família mudaram a história da vida deles. E é isso, queridos. Talvez hoje você esteja inserido numa família e o caos, não o caos lá de fora, o caos de dentro, aqui, dentro da minha casa, dentro da minha família. Talvez o caos esteja instaurado dentro da minha casa, dentro da minha família. A minha atitude
no meio do caos. A minha atitude nesse momento vai repercutir nos membros da minha família. A minha atitude, as minhas escolhas nesse momento de caos vão repercutir nos meus descendentes, nos meus filhos, nos meus netos e assim por diante. E o questionamento fica para essa tarde, para mim. Que escolhas farei no meio desse caos? Que atitudes tomarei no meio desse caos? O que eu quero deixar? Se um dia escreverem a genealogia da minha filha, dos meus netos amanhã, que lembranças terão? Que consequências terão? Que memórias terão? Que histórias contarão da minha pessoa? Que vai ficar registrado? Aqui está registrado no livro, na palavra de Deus, um livro que sobreviveu a tantos e tantos e tantos anos. Que foi escrito lá atrás. É um livro antigo, como muitos falam, antiquado. E tão atual. E que nós possamos fazer escolhas que repercutam positivamente e de forma abençoada na vida dos nossos. Que Deus abençoe você. Um excelente final de semana.